Como vimos, são muitas as iniciativas que podem trazer inovações importantes, mais segurança e mais alcance no sistema financeiro nacional. E essas iniciativas não iriam longe, não fossem os parceiros de tecnologia do ecossistema LIFT. Para o painel Tecnologia que Impulsiona, Cielo, IDEWALL e Microsoft, convidamos para compor a mesa Vinícius Chimainski, especialista em inovação de produtos da Cielo. Bernardo Castellini Bichucher, Head de Parcerias e Business Development da IDEWALL. Kleber Tsunoda, Industry Advisor, Serviços Financeiros da Microsoft. E para moderar o painel, convidamos Tiago Pichman, líder de Parcerias Estratégicas da Fenasbac. Tiago, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Uma das coisas que mais me encantam no ecossistema do LIFT é essa característica de estarem todos os atores muito engajados em melhorar a vida do cidadão. No fim, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Juntando startups, servidores do Banco Central, especialistas em inovação da Fenasbac, a indústria, para ajudar a melhorar a vida do cidadão. Esse é o objetivo central, e sempre foi o objetivo central do LIFT, né? Nesse painel, a gente vai conversar um pouco com estes atores da indústria que acreditam nesse ecossistema e que participam desse ecossistema. Desde o início, sempre teve este desenho de ter o parceiro de tecnologia, porque a provocação do LIFT Lab é exatamente que os proponentes do projeto eventualmente se inscrevam com a ideia, não necessariamente com uma estrutura pronta, ou com uma startup pronta, ou com uma solução pronta. Tanto que uma das características fundamentais do programa no processo de inscrição é que a inscrição é feita pelo CPF, não pelo CNPJ. Né? Não se olha para quem está do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico por trás. Então, neste papel, o parceiro de tecnologia acaba tendo uma participação muito ativa, né, para ajudar tanto a oferecer infraestrutura, mas também oferecer mentoria de alto nível, também oferecer apoio tecnológico, suporte, conexão. Eu acho que é essa característica fundamental desse programa que faz com que o programa dê tão certo, com todo mundo olhando para a mesma premissa, que é como melhorar a vida do cidadão. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, em nome da Fenasbac e do Banco Central, eu agradeço a vocês por estarem aqui com a gente, por acompanharem a gente nessa jornada. Eu vou conversar hoje com o Vinícius, o Bernardo, o Kleber, cada um da sua instituição, que tem acompanhado o programa já há alguns anos. Acho que o Bernardo é o que está há menos tempo, está há 2 anos já, né, Bernardo? Mas Cielo e Microsoft já há bastante tempo com a gente. E eu vou começar com uma pergunta para os 3 e depois a gente vai direcionando. Nessa edição do LIFT Lab, vimos muitos projetos explorando blockchain, identidade digital, integração de uma pretensa nova economia com o sistema financeiro tradicional. Na visão de vocês, o que mudou de um ano para cá, em termos de maturidade dessas tecnologias no mercado brasileiro? Se quiserem tirar 0 ou 1 para começar. Boa. Boa. Tiago, acho que uma das coisas que ficou bem marcante, pelo menos a Cielo, enfim, há 30 anos aí acompanhando tecnologia e meio de pagamento, e a gente está há 7, como você bem mencionou, 7 anos acompanhando o LIFT Lab. É incrível como a cada ano a gente percebe essas mudanças. Ano passado, por exemplo, a gente participou com o DataRudder num projeto para o score de chave Pix. Então, foi muito interessante, muito mais voltado para fraude. E de um ano para outro, a gente já está usando a infraestrutura do Pix para, como o Davi apresentou bem ali para vocês, para a gente utilizar um novo tipo de liquidação com cripto, né? Com criptoativos. Então, a gente vê o quanto as tecnologias elas estão a cada ano se integrando cada vez mais, porque elas já são complexas por si só, né? Então, como que a gente integra elas? Então, eu vejo que de um ano para outro, cada LIFT Lab, a gente vê essas mudanças acontecendo. Legal. Não tem. Aperta.
Alô? Opa, pronto. Bom dia a todos. Obrigado, Thiago e Fenasbac, enfim, Lift, Banco Central pelo convite. Todos os projetos estão de parabéns. Thiago, respondendo a sua pergunta, eu acho que o que a Ideol mais percebe de mudança, principalmente, que, na verdade, puxa as mudanças de um ano passado para cá, são, como eu posso dizer assim, a sofisticação da fraude que vem acontecendo ano a ano, né, no Brasil, e como que isso impulsiona inovações dentro do sistema financeiro nacional. Né? A gente percebe que a tecnologia precisa realmente continuar evoluindo cada vez mais para combater enfim, a sofisticação do fraudador, e com isso, e com todo o processo de digitalização da economia, na verdade, uma consolidação da digitalização da economia reforça essa necessidade de segurança. Né? Então, como especialista em identidade digital, a gente percebe que essa discussão tem sido cada vez mais frequente, cada vez mais calorosa, e como que a identidade digital do cidadão se conecta exatamente aos seus pagamentos, aos seus ativos digitais como um todo. Né? A gente vê, inclusive, essa discussão saindo somente, não necessariamente saindo, mas passando por outros assuntos, como o ECA digital, né? Sobre como a gente também usa de uma identificação digital para resolver outros problemas também mais específicos da sociedade como um todo. Então, acho que eu percebo que essas fraudes elas puxam ainda mais essa inovação para trazer mais interoperabilidade, para trazer mais conectividade entre esses três pilares que você trouxe. Eu acho que é interessante, né, nessa tua fala, Bernardo, é que na prática a gente tem um desafio brutal na nossa frente, né, quando a gente fala de segurança, porque pessoas da indústria como a Cielo, como a Ideol, como a Microsoft, e os players todos que são regulados e que fazem a coisa do jeito correto, seguem a lei e seguem a regulação. O bandido não. Sim. O fraudador não. Né? Então, você tem que estar muito mais preparado ainda do que a própria regulação já determina. Né? Você tem que estar com camadas adicionais de preparação. Né? Bom, obrigado, Thiago. Obrigado a todos aqui pelo convite, Fenasbac, Banco Central. Assim, acho que até juntando um pouco, né, do que o Vinícius e o Bernardo colocaram, né, o que a gente observa bastante hoje é que assim, a tecnologia evolui muito rápido. Né, e a adoção também tende a acompanhar um pouco essa velocidade também. O que a gente vê realmente, né, como o Vinícius colocou, é realmente uma consolidação do Pix, né, como meio de pagamento instantâneo, referência até mundial, né, acho que nem só no Brasil, mas no mundo todo. Então, acho que isso, né, solidifica cada vez mais essa questão de como a gente pode utilizar essa questão de pagamentos, essa agilidade, essa tecnologia, para trazer um melhor serviço para a população. Eu acho que o tema que evoluiu bastante na questão de governança, né, aí entra também um pouco a questão de segurança também. Acho que as empresas hoje estão cada vez mais observando, né, o tema de governança, de como utilizar essas tecnologias da melhor forma possível, de uma maneira segura, confiável, né, resiliente. E aí eu acho que, né, como uma provedora, né, de soluções, a Microsoft vê realmente que o mercado vem amadurecendo muito, né, nesse sentido. E realmente, todo esse tema também, acho que da IA, né, que veio aí nos últimos anos, acho que vai ser já está sendo, né, uma nova mudança, né, uma quebra de paradigma aí dentro de vários cenários tecnológicos aí. E eu acho que, conforme a IA for avançando, né, cada vez mais em produtos, em serviços, né, na parte da linha de frente mesmo, né, das instituições financeiras, cada vez mais ela vai se embutir, né, na questão de meio de pagamento, na questão de gestão de identidade, na questão de gestão de fraude. Isso vai trazer uma nova disrupção ainda no mercado, porque com certeza isso vai trazer ganhos não só para os bancos, né, para as empresas, do ponto de vista, né, de redução de atrito, redução de custo, otimização de suas operações, como também vai facilitar a vida dos usuários, né, dos clientes. Né? Então, eles vão poder, né, trabalhar melhor as suas identidades, vão conseguir ter acessos, né, a produtos e serviços com o Open Finance também de uma maneira mais fácil e mais acessível. Vai poder utilizar, talvez, eventualmente, até agentes, né, autônomos para poder efetuar pagamentos, encontrar as melhores ofertas, né, para os seus produtos e serviços. Então, acho que é uma maturidade que o mercado brasileiro vem seguindo, e com isso vem se tornando até uma referência, né, não só aqui na região, mas também para o mundo todo. Então, a gente tem uma excelente perspectiva aí de que realmente esse mercado vai continuar crescendo e vai trazer muitos frutos aí. Pegando um pouco do que vocês falaram, acho que talvez isso que você trouxe, essa camada da inteligência artificial, né,
é a penúltima cereja do bolo. Nunca é a última, porque a última a gente sempre vai criando alguma coisa nova, né? A criatividade da humanidade vai sempre trazendo uma coisa nova, mas essa é a penúltima, né? Pelo menos até onde a gente enxerga, é a camada de sofisticação tecnológica que vai ser, né, operada no sistema, que eu acho que vai impactar todo mundo. Já está impactando, na verdade, né? Vinícius, vou voltar contigo. Falando um pouquinho do projeto que vocês acompanharam, a CryptoUse propõe uma integração direta entre criptoativos e sistemas de pagamentos via Pix, eliminando ou tentando eliminar a fricção para o lojista, principalmente, né? Do ponto de vista da Cielo, quais foram os principais desafios técnicos de negócio, sobretudo em um ano tão importante da regulamentação da criptoeconomia pelo Banco Central, para viabilizar esse tipo de experiência híbrida, tanto para o usuário como para o lojista? Boa, Thiago, acho que a resposta está na minha pergunta, né? Como que eu vou juntar uma infraestrutura como é o Pix hoje, tecnologicamente falando, com uma infraestrutura de criptativos? Então, a gente viu bastante desafios nessa frente de tanto as infraestruturas tecnológicas, mas também como isso não refletir numa fricção de jornada para o cliente, porque isso, de novo, não tem como colocar para a rua algo que realmente vai ter muitas camadas, porque para o lojista, para o estabelecimento comercial, para ele, às vezes, não é interessante entender o que é blockchain, né? Ele quer conseguir lá fazer o pagamento dele e poder cobrar para o cripto, né? E quem quer poder pagar também tem essa facilidade, né? Então, a gente vê que a jornada foi desafiadora em questão de infraestrutura, como eu disponibilizo isso, e tem um ponto que a gente bem comentou aqui, Caio, todo mundo reforçou, sobre essa questão de segurança mesmo, né? Então, como que eu garanto uma segurança em cada uma das etapas? Envolver os times de segurança da Cielo também foi muito importante, porque a gente tem questão de prevenção à fraude bem maduro, falando sobre Pix, cartão de crédito, mas quando a gente fala de criptoativos não é algo tão... A gente viu durante as experimentações que era algo bastante desafiador até para os times entenderem. Então, eu vejo que foi como que eu consigo garantir segurança e garantir essa jornada fluida na ponta. De novo, 2 mega infraestruturas que, enfim, estão em experimentação ainda, então vejo que unir essas duas foi o principal ponto, sabe? Eu até fiz uma anotação na apresentação que o Davi fez mais cedo, agora há pouco. Ele usou um termo que me chamou bastante atenção. Eu até anotei aqui, que é como se fosse um Pix. Ou seja, não é exatamente um Pix, mas é como se fosse. E eu acho que é exatamente isso que você falou, né? Para quem está fazendo a operação, para quem está agora na farmácia, agora, 11 horas da manhã, quem está comprando um remédio na farmácia ou está no mercado, não importa muito o que está por trás da tecnologia. O que importa é que ele vai pegar o cartão, vai bater lá e vai funcionar. Ninguém sabe como é que a operação acontece, né, do adquirente que vai para lá e que vem para cá e como que acontece. O que importa é que o lojista recebe e o comprador paga. Não importa muito se ele usou cripto ou se ele usou uma ferramenta tipo Pix, que é igual ao Pix, mas é tipo Pix, né? Então, acho que esse é o desafio, né, de inovar e construir uma solução nova, né? A Joel e a Microsoft acompanharam um projeto juntos, então eu vou começar a pergunta com o Bernardo, depois você complementa, Kleber. O projeto de credenciais verificáveis propõe um modelo onde o usuário controla seus dados e compartilha apenas o necessário, que é exatamente o que foi falado pelo Caio na abertura, nessa manhã, que o dado é do usuário, o dado não é da instituição. Então, como vocês veem essa mudança de paradigma impactando não só os modelos atuais de onboard, de QIC, nas instituições financeiras, mas também impactando muitos modelos de negócio de organizações que operam como se elas fossem os donos do dado, e não é. Então, como que vocês veem essa mudança de paradigma no mercado? Boa, obrigado pela pergunta, Thiago. Eu vejo alguns pontos positivos e também vou até trazer outro contraponto que eu acho relevante assim também, né? Acho que o primeiro ponto positivo, com certeza, o projeto que a gente acompanhou do Max fala muito disso, é a questão do ZKP, né? O Zero Knowledge Proof. Então, o projeto foi construído de uma forma onde o dado não necessariamente ele é trafegado, né? Mas sim uma credencial, né? Então, obviamente, uma minimização do tráfego de dados traz uma maior segurança para o processo como um todo, né? Querendo ou não, também outro ponto positivo é que, pela estratégia do Banco Central nos últimos anos de trazer mais competitividade no sistema financeiro nacional, acho que todo mundo aqui deve ter feito milhões de cadastros, milhares de cadastros, centenas de cadastros nos últimos anos, né? Então,
Como essas instituições geralmente estão acessando as mesmas bases de dados, fazendo sempre as mesmas verificações, a gente percebe uma espécie de interoperabilidade, de troca de dados aqui muito mais fluida para o usuário, que, consequentemente, facilita o acesso desse usuário a diversas instituições, né? Só que, destacando o ponto, eu não diria necessariamente negativo, mas um ponto de atenção aqui também, né? A gente já falou um pouco de riscos de fraude, enfim. Um dos principais vetores de falta de segurança no Brasil, não falta, de fraude mesmo, de risco, é a engenharia social, né? Então, me preocupa também um pouco os dados estarem do lado de um usuário que é o menos preparado, né, como instituição, né, para se proteger de determinados ataques, né? O grande percentual da população, muitas vezes, não está preparado a isso. Então, é super importante também uma educação de como proteger, né, o uso desses dados, para quem você vai compartilhar e como não perder o acesso a essas informações, dado que isso fica centralizado na pessoa física. Não, perfeito. Não, acho que até, implementando, né, o que o Bernardo colocou, acho que a gente, sim, o que a gente viu, né, de bem interessante, né, nessa iniciativa, acho que o Bernardo colocou muito bem, né, a parte técnica, né, a parte tecnológica por trás, aí, as evoluções que ela pode promover. Acho que do ponto de vista de negócio, né, quando a gente conversa aí com os nossos clientes, hoje existe toda uma preocupação, né, um esforço muito grande, né, das instituições financeiras em reduzir custo, né, em otimizar suas operações e, ao mesmo tempo, melhorar a experiência dos seus clientes, né? Então, toda iniciativa, né, que trouxer uma dessas duas, ou as duas, né, com certeza vão ter muita atenção, né, do board, né, dos bancos, das instituições financeiras, e vai ter realmente, né, interesse e vai receber investimentos, né, nessa linha. E quando a gente fala nessa questão da identidade descentralizada, né, e tudo mais, tudo isso pode realmente causar, né, um certo alívio, né, em termos de operacionalização dentro dos bancos, né? Então, ao invés de cada banco, cada instituição financeira fazer o seu próprio Know Your Customer, fazer toda a sua parte de gestão de identidade, se ela puder realmente beber, né, de um acordo, né, ou de uma rede interoperabilizada e usar essas informações de maneira mais rápida, mais ágil, sem que seja necessário fazer todos os processos dentro de casa, com certeza, né, isso já vai trazer um ganho muito grande ali em termos de operação, né, de custos de operação. Fora, né, o ponto, né, que o próprio Bernardo colocou, e a gente já vem discutindo aqui também, da experiência do cliente, né, da pessoa, né, dela ter a gestão, né, dela ter o controle, né, dos dados que foram compartilhados, para quem, em que momento, né, e como que aquelas informações foram utilizadas pelos atores, né, da instituição financeira. Então, acho que, assim, do ponto de vista não só tecnológico, mas de negócio, é um case bem interessante, é um caso de uso bem prático, né, onde a gente consegue visualizar, né, não só do ponto de vista, né, de como que a tecnologia pode evoluir e trazer ganhos, né, para os bancos, mas como também os clientes podem se beneficiar disso e trazer uma relação, né, de ganha-ganha, tanto para cliente quanto para os bancos, né? Então, por isso que a gente entendeu que é um caso bem interessante aí de ser acompanhado. Legal. Para quem não conhece, quem conhece já percebeu isso muito claramente, né? Mas para quem não conhece, essa característica dessa composição única que o Lift Lab proporciona, né? Do inovador trazendo, acompanhado pelo regulador, dentro de uma estrutura de inovação aberta muito bem organizada, com os parceiros de tecnologia, todo mundo ganha bebendo dessa fonte, né? Então, é óbvio, né, e é natural que seja assim, até porque, na prática, os parceiros de tecnologia não aportam recurso nenhum no programa, eles estão ali voluntariamente, essa é uma característica fundamental da dinâmica que a gente organiza aqui, mas, de alguma forma, essa indústria, esses parceiros de tecnologia também entendem, aprendem, descobrem novos modelos de negócio, entendem novas formas de operar, entendem novas soluções que podem vir a surgir na sua própria operação, no seu próprio negócio, né? Então, com isso em mente, eu vou voltar lá contigo, Vinícius, para dizer que vocês apoiaram projetos desde cripto como meio de pagamento, NFT aplicado a gift card, tokenização de recebíveis e compliance DLT. Olhando esse portfólio todo de coisas que vocês apoiaram só nesse ano, o que essas iniciativas revelam sobre para onde a Cielo está olhando e o que vocês estão olhando que pode vir a ocupar um espaço dentro do core business de vocês na operação? Boa.
É muito interessante, Thiago, porque a gente vê, eu até comentei antes, que cada uma dessas tecnologias é um mundo por si só, né? Então, eu acredito, e a Cielo acredita muito na integração desses mundos, né? Até, sem querer puxar a sardinha aqui para a IDWall, mas a gente vê a identidade digital como uma capacidade essencial em várias dessas frentes, porque realmente para garantir segurança nessas transações, a gente como meio de pagamento, né, precisa ter essa segurança. E a gente, de novo, acredita que muitas vezes quando a gente fala dessas frentes tecnológicas, às vezes parece um soletrando, né? Tipo assim, aplique numa frase. Aí a gente muitas vezes é desafiado, né? Poxa, blockchain, aplique numa frase aí como que seria. E o bom da Finasbac, agradeço, reforça a importância do Lift, porque a gente consegue ver várias aplicações, né? É o caso de uso real, né? Exato, consegue. De novo, mas aí como que eu tiro esse caso de uso e consigo colocar isso num legado, num sistema que a gente tem, né? Porque, de novo, se a gente esperar uma ruptura, a gente não vai conseguir, né? Eu acho que até uma das premissas do Lift é justamente, né? Como a gente aos poucos consegue ir incrementando na infraestrutura que a gente tem. Então, de novo, identidade digital é super importante. Blockchain a gente vê que tem essas frentes, mas, de novo, como que se integra para garantir segurança? Então, de novo, não esperamos uma grande revolução, mas, enfim, pequenas entregas e valores inseridos para todo mundo, né? Para o lojista, para a pessoa que está pagando, para todo o ecossistema. Legal. Kleber, eu vou voltar contigo agora, porque a Microsoft é uma das maiores especialistas em escala global, né? Então, acho que essa pergunta, começando contigo, vai nos ajudar a entender um pouco, né? Pensando em escala, quais são hoje os principais desafios para a adoção de soluções baseadas em identidade descentralizada? Se, na visão de vocês, seria mais numa linha de desafios tecnológicos, regulatórios, culturais, até pegando um pouco do que o Bernardo falou, né, do desenho de ter um espaço onde o usuário é o proprietário do dado, mas ele consegue garantir a segurança daquele dado também de alguma forma. Acho que está um pouco nessa linha. Eu acho que a resposta, acho que não é uma resposta única, né, em termos de só ter um fator, acho que é uma conjunção desses que você coloca, né, eu acho que, como o Bernardo colocou, acho que tem algumas discussões ainda tecnológicas, como a questão de gestão de fraude, né, privacidade, que acho que precisa também ter uma atenção especial, né, e acho que, mas eu sou muito sou muito confiante, né, de que essa parte tecnológica consegue ser superada, né, acho que a gente já está num caminho muito avançado, a gente tem capacidade, né, que a gente observa aqui, né, com o Lift leva exatamente o interesse e a capacidade, né, das empresas em resolver esses problemas tecnológicos, né. Eu acho que a situação hoje é um pouco também do ponto de vista, né, como o André colocou na apresentação anterior, é questão da análise financeira, né, viabilidade financeira, né, como que a gente consegue aliar, né, essas inovações que a gente discute aqui com casos que realmente parem de pé, né, para um gestor ali, né, uma empresa, né, que está querendo adotar essa solução, e como que elas podem também se organizar de uma maneira que, por exemplo, possam fazer uso, né, de uma identidade descentralizada de maneira como um consórcio, como uma rede, né, de interoperabilidade, né. Então, acho que passa até um pouco, né, do ponto de vista de regulatório, né, porque acho que o Banco Central, né, vai até um certo limite, né, onde coloca, né, as regulamentações, coloca ali, né, as definições, mas cabe também, né, ao setor privado depois se organizar para poder fazer uso, né, dessas tecnologias, né. Então, acho que também tem aí um ponto de como que a gente pode ajudar também esses entes, né, privados a se organizarem para usar melhor essa tecnologia, né, fazer uso, né, dessas tecnologias. E, por último, acho que também tem uma questão cultural, né. Então, acho que também tem um aspecto, né, de como que a gente pode também, aí do ponto de vista do consumidor, né, orientá-lo de que realmente isso é uma mudança que vai trazer benefício para ele, né. Quando a gente viu, né, a explosão do Pix, né, o Pix explode porque realmente o usuário final, né, a pessoa ali na ponta, percebe o valor daquilo, né, ele enxerga que aquilo vai trazer um benefício para ele, né. Então, eu estava até vendo, né, uma métrica antes de vir para cá, que o Brasil já tem mais de 100 milhões de consentimentos no Open Finance, né, pessoa física e pessoa jurídica. Poxa, 100 milhões de pessoas, é muita gente já. Mas isso é só uma fração do que poderia ser o mercado total, né? Então, assim, a gente tem ainda todo um mercado não explorado muito grande e um mercado que já tem consciência disso que também não está sendo muito explorado, né? Então, como que a gente pode, né, como instituições, né, como entes aqui de fomento, né, e também parceiros, ajudar, não é, o mercado a se organizar, né, para utilizar melhor essas soluções e também conscientizar, educar melhor os clientes da melhor forma de se utilizar, né, da melhor forma de consumir aquele produto.
E quando você fala de Open Finance e Pix, é um pouco do que a gente vinha falando. Não importa muito para o usuário final o que está por trás dessa mecânica, né, absurda, tecnológica, para garantir que tá funcionando. O que importa é ter a segurança e ter a usabilidade, que ele vai conseguir usar para aquilo que ele se propõe e que vai dar segurança naqueles dados. Bernardo, quer complementar? Olha, Thiago, o Kleber foi bem completo e eu estou bem alinhado com ele. Assim, eu acho que, falando de tecnologias, acredito que a gente tenha hoje a capacidade, né, de trazer essa escalabilidade como um todo. Óbvio que existe o ponto que a gente está reforçando muito aqui da segurança, enfim, que acho que precisa um deep dive, né, um olhar com um pouco mais de cuidado, inclusive com iniciativas do próprio governo hoje, né, acho que o GovBR vai um pouco nessa linha também. Mas, para mim, o principal desafio, eu reforço esse ponto, vai estar nessa regulação, principalmente no entorno de fraude, né? Então, se eu, por algum motivo, eu, no caso, não, um fraudador, roube minha identidade e crie uma conta em um banco e faça transações, enfim, e roube algum valor ali, de quem vai ser essa culpa, né? Se essa responsabilidade do KYC de alguma forma também foi compartilhada ao cidadão. Então, acho que eu reforço só esse ponto. Acho que entender esses mecanismos da gravidade, do peso da gravidade mesmo para quem vai esses pontos de exceção para a gente conseguir trazer uma fluidez como um todo. Legal. Nós estamos já chegando no final, eu vou para a última pergunta, eu vou fazer a pergunta para todos. E eu queria que vocês tentassem abstrair um pouco até a posição institucional de vocês e como acompanharam também, de alguma forma, na pessoa física, né? Tentar imaginar a resposta olhando um pouco para isso também, né? Eu queria entender do Kleber, do Vinícius, do Bernardo, pessoalmente, qual foi o principal insight que vocês tiraram do programa, do que vocês acompanharam no programa nessa edição de 2026, que vocês vão levar para a vida de vocês, para o futuro da inovação do sistema financeiro, essa contribuição que vocês percebem para o CPF também, não só para a instituição que vocês representam. Vinícius, começa lá. Boa. Eu acho que tiveram 2 aprendizados muito importantes, assim. Eu acho que a galera, quando chega com os projetos, assim, a galera quer mudar o mundo, né? Então, nossa, bora tombar todo o sistema, bora colocar tudo para blockchain. E eu acho que isso é muito interessante porque nosso papel como pessoa mentora ali é justamente apoiar e conseguir reduzir bastante esse escopo para uma entrega bastante menor. Eu acho que isso eu trago para mim, trabalhando mesmo, né? Às vezes eu, como área de inovação, gente, eu bato na porta de várias áreas. Eu também chego assim muitas vezes, né? Bora mudar tudo. E não é assim, eu realmente preciso trazer um resultado palpável com um tema específico. E às vezes até eu vejo as pessoas que a gente acaba mentorando, parece que elas vão meio que murchando assim, mas não, é justamente esse o caminho, né? Como a gente consegue ir direcionando para trazer uma visão mais prática, né? Eu acho que um segundo ponto que se conecta também é o desconforto, assim. Todas as mentorias, todas as conversas trazem muito desconforto para todo mundo. Eu acho que é um desconforto que nós, como empresa, a gente meio que tenta trazer esse desconforto para a gente para que o cliente não perceba depois, né? Mas realmente são conversas bastante desconfortáveis, onde tem muita, né? Poxa, tem o pensamento, usei sistema legado, mas tem muito pensamento legado, né? E eu vejo que as pessoas estão cada vez mais, pelo menos na Cielo, é incrível ver o quanto os times estão se unindo e olha, não sei como fazer isso, mas estou aqui disposto para ver como implementar. Eu acho que conecta muito com o que o Kleber falou, né? De como a gente estimula essa cultura e as pessoas dentro das empresas comecem a estar mais abertas a testar coisas novas, sabe? Então, de novo, vai ser desconfortável. Essa é a certeza que a gente acaba tendo cada vez mais, né? Mas como a gente consegue traduzir isso numa convergência final e entregar isso, sabe? Você pediu para vir no CPF, eu vou ser bem pessoal aqui, mas... Por favor. Eu tenho um irmão que mora há muitos anos nos Estados Unidos, há mais de 20 anos, e ele recebe a restituição do imposto de renda dele num contra-cheque pelos Correios. Né? Então, assim, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de abrir uma conta bancária, enfim, nas principais economias do mundo, a gente
é presencial, é com documento, é com, enfim. Eu uma vez tive que fechar uma conta na Itália, no caso, tive que ir lá, sabe? Foi uma complicação. Então, assim, o que eu sinto é que iniciativas como essa, né, e não só, enfim, o Lift, mas o sistema financeiro brasileiro como um todo, ele é super digitalizado, é uma experiência extremamente... óbvio, tem pontos negativos, mas, assim, como cidadão, eu não tenho muito o que reclamar, sendo bem sincero. Então, acho que o que eu tiro do Lift, né, da participação, como você já mencionou, no nosso segundo ano como realmente apoiador aqui dessa aceleração, é que a gente está num ambiente, num país que se propõe realmente a inovar dentro do sistema financeiro nacional. E me dá bastante orgulho de ver como que a gente consegue agregar tecnologia, segurança e inovação, né, no nosso dia a dia. Kleber. Acho que eu vou também um pouco nessa linha, né, que o Bernardo colocou, de ter o prazer realmente de estar participando, né, do surgimento, né, de novas inovações aí que vão, né, estar no mercado e que vão revolucionar também o modo de vida, né, da população. Até nessa linha também que o Bernardo colocou, há 2 semanas nós tivemos um evento dentro da Microsoft, onde nós trouxemos todos os nossos líderes de setor financeiro, né, para fazer algumas apresentações para alguns clientes. E, na verdade, foi muito interessante por quanto que eles trocaram informações, né, sobre o que eles viam lá fora, mas eles receberam muito input do que a gente vem fazendo aqui e eles ficaram realmente muito abismados, assim, acho que talvez essa seja a palavra, né, bastante entusiasmados, né, com tecnologias que a gente vem evoluindo, por exemplo, o Pix. Eu mostrei ali um Pix ali para uma executiva nossa ali, de poxa, como a gente faz em tempo real uma transação e tal. Eles falam, nossa, mas isso aqui não existe em nenhum outro lugar do mundo, com esse nível de serviço, né, com essa qualidade, com essa facilidade, né? A questão do Open Finance também, né, quando você, né, mostra ali todo o potencial que isso tem também. Então, acho que, né, para mim, como pessoa, é muito, muito gratificante, né, estar fazendo parte aqui de uma discussão, né, uma discussão pioneira aí no mercado e que vai trazer aí outras inovações que vão também causar um grande espanto aí mundo afora e vai deixar o Brasil cada vez mais como uma referência nessa questão do mundo digital, como o Bernardo colocou também. Entre tantas alegrias e orgulhos que eu tenho de trabalhar na Fenasbac, uma delas é acompanhar esses ciclos tão importantes e relevantes, como vocês falaram, que impactam a vida das pessoas, que impactam a vida do cidadão, e reconhecer como o sistema financeiro nacional brasileiro é tão avançado, é tão diferente e é tão bacana quando olha para o cidadão. É uma alegria muito grande de participar disso junto com vocês. Em nome do nosso presidente, Paulo Stein, eu agradeço imensamente vocês. Em nome do diretor de Inovação e Estratégia, Rodrigo Henriques, também agradeço imensamente a parceria dos nossos parceiros de tecnologia do Lift Lab. Muito obrigado, pessoal. Salva de palmas para eles. Muito obrigado aos parceiros de tecnologia do Lift, a quem convidamos para a foto oficial. Mais uma vez, obrigado, Vinícius, Bernardo, Kleber e Tiago.